Hoje nós estamos encerrando a nossa série sobre os cuidados com a família em tempos de crise. Até aqui nós trouxemos para você algumas orientações da palavra de Deus a respeito de como devemos lidar com a família nos tempos em que nós estamos vivendo. E Deus nos permitiu abordar vários temas. Nós falamos sobre os fundamentos da família, falamos sobre a importância da espiritualidade do nosso lar e de como nós devemos manter os nossos cultos domésticos. Falamos sobre a criação de filhos e o legado que nós queremos deixar e devemos deixar para eles, a relação entre os pais e os filhos. E também abordamos sobre a restauração do afeto, do amor e do perdão entre os casais. Hoje pela manhã o pastor Marcelo falou sobre a nossa saúde emocional e como, à luz da Bíblia, nós devemos colocar toda a nossa ansiedade diante do Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas contribuem para que a nossa família possa glorificar a Deus e se fortalecer, e assim ser um grande exemplo para todos aqueles que nós conhecemos. E para finalizar a nossa série, eu quero refletir com você nessa noite no texto que nós lemos em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler apenas os primeiros 3 versos. Pegue a sua Bíblia, é importante que você esteja com ela aberta enquanto nós abordamos esse texto. Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O capítulo 12 é o capítulo que marca uma nova divisão no livro de Gênesis. Desde o primeiro capítulo deste livro até aqui, o autor estava falando sobre a criação do universo e como viveram os primeiros seres humanos, como se formaram as primeiras civilizações da Terra. E agora, a partir daqui, o autor passa a contar a história dos patriarcas hebreus, a começar de Abraão, que nessa época ainda se chamava Abrão. Eu quero me deter em alguns detalhes do texto que nós não podemos desconsiderar para pensar com você sobre a família em tempos de crise e o testemunho aos amigos. Esse é o tema de nossa mensagem nessa noite. A partir do texto de Gênesis 12, de 1 a 3, nós vamos falar sobre a família em tempos de crise e o testemunho aos amigos. Primeiro, eu quero te lembrar uma coisa. Quando você lê Gênesis 12 e pensa na pessoa de Abrão, você precisa lembrar que Abrão era membro de uma família muito rica e próspera. Ele era filho de Tera, ou de Terá. Tera possuía muitos servos, muitos rebanhos, muito gado, tudo do bom e do melhor ele tinha com a sua família e vivia numa região muito próspera também. E como era costume naquela época, todas as coisas apontavam que Abrão seria o seu sucessor. Depois da morte de Tera, Abrão iria herdar tudo aquilo que seu pai tinha e passaria a administrar a sua família e todos aqueles que estavam ligados a ela. Até que algo inusitado acontece com Abrão. Deus fala com ele, dizendo para ele deixar tudo
Essa expressão que você vê aí no primeiro verso, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, é carregada de força nesse texto. Ela tem o sentido de se separar terminantemente. Ouvir a voz de Deus era um desafio imenso para Abrão. Deixar a casa de seu pai era abrir mão da sua herança, do seu direito à propriedade da família. E lembre, terra, família e herança eram alguns dos elementos mais significativos da sociedade antiga. Para aqueles que eram agricultores, a terra era o seu meio de sobrevivência. Para os moradores das cidades, a terra representava sua identidade política. E para os descendentes de uma pessoa, possuir uma terra era a garantia de que você teria um futuro. Então, quando Abrão se dispôs a deixar tudo, deixar o seu lugar na casa de seu pai, ele abriu mão da sua segurança e colocou a sua sobrevivência, a sua identidade, o seu futuro e a sua própria segurança nas mãos do Senhor. Mas ainda havia uma outra questão envolvida aqui. Abrão também vinha de uma família extremamente politeísta. Os seus pais, seus avós, seus irmãos, todo o seu clã adorava as forças da natureza, adorava o sol, a lua, as estrelas. O chamado de Deus a Abrão envolve deixar tudo isso para trás também. Abraão deveria romper com a sua família e com a sua tradição pagã e passar a servir e a confiar no Deus único e verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Mas em contrapartida, Deus não deu simplesmente uma ordem a Abraão, mas lhe fez uma promessa. E não só uma promessa, porque aqui nós já temos delineados os termos da aliança que Deus vai estabelecer com Abraão e com os seus descendentes. A obediência de Abraão ao chamado de Deus iria resultar em 4 consequências. Veja aí no verso 2. A primeira, de ti farei uma grande nação. Deus prometeu a Abraão que ele teria inúmeros descendentes que formariam uma nação poderosa. E em outras palavras, Deus estava falando com Abraão, olha, sou eu que vou te dar uma terra, sou eu que vou te dar uma descendência, sou eu que vou te dar segurança, sou eu que vou te dar identidade, e não o seu pai, e não a sua família. Eu vou te dar a herança. Ele receberia do Senhor a dádiva da terra. Uma segunda consequência, Deus diz, eu te abençoarei. E abençoar aqui, meu irmão, carrega um sentido extremamente amplo. Porque Abraão seria abençoado primeiro com prosperidade. Ele deixaria a casa do seu pai, mas continuaria sendo muito rico, teria muitos rebanhos, e de fato, foi isso que aconteceu com Abraão, porque tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, com os seus descendentes, inclusive também. Em segundo, Abraão seria abençoado com fertilidade. Ele já era avançado em idade, a sua esposa Sarai era estéril, mas Deus lhe promete uma descendência. E em terceiro, ele também seria abençoado com vitória sobre as pessoas que lutariam contra ele. Então perceba aqui que a bênção de Deus sobre Abraão traz o poder para a vida, o fortalecimento da vida e o crescimento da vida também. Uma terceira consequência da obediência de Abraão, eu te engrandecerei o nome. Deus promete que o nome de Abraão seria grande, se tornaria conhecido por todos. E você tem que se lembrar aqui que no mundo antigo o nome de uma pessoa tinha a ver com o seu caráter, com a sua história, com a sua reputação diante dos outros, diante daquela sociedade. E quarta consequência, se tu uma bênção, ou em outras palavras, eu farei de você uma bênção. Deus não só afirmou que Abraão seria abençoado, mas disse que ele seria um instrumento da sua bênção
para as outras pessoas. Ele seria um portador da bênção de Deus, as pessoas que Abraão encontraria pelo caminho. Por isso que ele diz no final do verso 3, em ti ou através de ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. E é importante você notar aqui a ênfase na ação divina que há nesses 3 versos. Deus diz: eu te mostrarei a terra, eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação, eu te engrandecerei o nome, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso vai nos mostrar uma coisa, irmãos: Deus estava pessoalmente comprometido com a história da família de Abraão, com a história dos seus descendentes. Deus tinha um plano grandioso para Abraão. Há aqui um propósito muito grande, um propósito maior que não nos parece tão claro se nós simplesmente lermos esses 3 versos. E é por isso que eu quero que você pause essa cena aí na sua mente. Se lembre sempre de Deus chamando Abraão para ser uma bênção, mas que você olhe comigo o que é que estava sendo contado até aqui no livro de Gênesis, para nós conectarmos todas as coisas. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso que chamou Abraão muito tempo atrás, criou o mundo em 6 dias, sendo que no 6º dia criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Ou seja, os seres humanos estavam carregando em si características que apontavam para o próprio Deus. A criatividade, a bondade, o amor, a capacidade social, a capacidade de decisão, a liberdade, eram algumas das características que apontavam para o Criador e que estavam presentes e estão presentes no ser humano. Deus cria homem e mulher, e o texto bíblico vai nos dizer, no 1º capítulo de Gênesis, que quando olha para a humanidade, Deus os abençoa. Deus os abençoa. A partir de então, homem e mulher devem cuidar da terra, devem cultivá-la, devem desenvolvê-la para a glória de Deus e na dependência desse mesmo Deus. Mas homem e mulher não aceitam continuar dependendo de Deus. Querem decidir por si mesmos. Desobedecem e trazem consequências trágicas, não só para si mesmos, mas para todos os seus descendentes e para toda a criação. E mesmo ali, ao mostrar que o pecado de Adão e Eva teria consequências cósmicas, Deus não desiste da sua criação e lhes promete que um dia Ele mesmo levantaria alguém, enviaria alguém, Ele mesmo restauraria a sua criação, redimiria a humanidade. E a partir daí toda a história bíblica muda, meus irmãos. A partir daí há uma expectativa que vai vir o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente e que abençoará a humanidade mais uma vez. Mas, ao mesmo tempo, o autor de Gênesis vai mostrando que o pecado presente na humanidade vai se intensificando cada vez mais. Começa a haver homicídio, subjugação, guerras, e tudo isso torna-se cada vez mais comum. Deus então se entristece e decide começar tudo novamente. Para isso ele escolhe Noé, para começar uma nova história na humanidade. E após o dilúvio, provavelmente você já conhece essa história, Deus faz uma aliança com Noé e então o abençoa. Mas nem Noé
e nem os seus descendentes continuam andando com Deus. Eles desobedecem e o mal volta a reinar na humanidade. A tal ponto que um certo povo decide que, ao invés de se espalhar e encher a terra como Deus havia ordenado, eles iriam se ajuntar e construir uma torre que alcançasse os céus, e então eles tornariam célebre o seu nome. Eles mesmos fariam o seu nome se tornar famoso e conhecido. Daí a história da Torre de Babel. Ali Deus intervém novamente e os espalha. E então, algumas gerações se passam, e aí nós chegamos ao capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abrão para fazer parte do seu plano. Gênesis 12, meus irmãos, marca um novo capítulo, um novo início para a história da humanidade. Porque ali Deus o abençoaria. Deus lhe daria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus e a areia do mar. E Deus lhe engrandeceria o nome. Através de Abrão, Deus promete abençoar novamente a humanidade, assim como fez no relato da criação, assim como fez no relato de Noé. Abraão, então, representa aqui, meus irmãos, uma espécie de um novo Adão, uma nova humanidade com uma missão divina, que é ser portador das bênçãos de Deus para todas as famílias da terra. E com base nessas promessas, Abraão obedece ao Senhor e deixa a sua terra e vai em direção à Palestina. Abraão se torna aqui o pai da fé. E ao longo do livro de Gênesis, nós vemos que a promessa de Deus foi se cumprindo dia a dia, episódio a episódio, na vida de Abraão e de seus descendentes, Isaque, Jacó e seus 12 filhos. Mas não ainda de forma efetiva. Porque, por mais que ele tivesse deixado a casa de seus pais, por mais que aqui ele tivesse obedecido, por mais que ele seja o pai da fé, a vida de Abraão continua sendo marcada por uma sucessão de erros e de mentiras. Você pode continuar lendo, porque o autor de Gênesis não faz questão de esconder o que Abraão tinha de mal em seu coração. Por isso, é importante você lembrar que, embora Abraão seja um personagem quase central na história bíblica, ele falhou em cumprir a sua missão de viver como uma humanidade restaurada. Somente 1.700 anos depois de Abraão, a promessa que Deus fez a ele encontra um cumprimento completo através de um descendente de Abraão que veio, aí sim, que veio para redimir a humanidade, para restaurá-la, a harmonia e a paz com o seu Criador. E esse descendente de Abraão é Jesus Cristo. Ele sim é chamado pela palavra de Deus de o segundo Adão, aquele que viveu como a humanidade deveria viver, aquele que tem em si a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo, a nova humanidade como planejada desde o início por Deus. Ele não deu ouvidos à serpente e fez o que Adão e Eva não conseguiram fazer. Ele obedeceu efetivamente, de maneira rigorosa, a voz de Deus,
fazendo aquilo que Noé não conseguiu fazer, aquilo que Abraão e seus descendentes não conseguiram fazer. Tudo isso só Cristo conseguiu cumprir. Por isso, a aliança que Deus fez com Abraão, só Cristo conseguiu cumprir. E através de Cristo, meus irmãos, Deus expandiu essa aliança, porque ela não estava mais válida apenas para os descendentes de sangue de Abraão. Não eram somente os seus descendentes sanguíneos que fariam parte dela, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador faz parte dessa aliança. Todo aquele que declara que Jesus Cristo é o seu único representante diante de Deus faz parte dessa aliança. E não foi à toa que no início desse culto nós lemos aquilo que Paulo nos diz, aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei e que através de Cristo as bênçãos prometidas a Abraão chegam a nós. Eu quero ler novamente esse texto para você e preste bastante atenção em Gálatas 3, do verso 6 ao verso 9. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Pela fé nós nos tornamos herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa que Deus fez a ele. Nós nos tornamos descendentes. Isso quer dizer que através da obra de Cristo por nós, pela fé, Deus quer fazer de nós e de nossa família uma nova humanidade, para que nós sejamos canais da bênção de Deus para todas as famílias da terra. Eu e você e as nossas famílias, todos nós, fazemos parte do plano de restauração que Deus tem para a humanidade. Eu e você somos testemunhas da intervenção de Deus sobre a terra, sobre a nossa história, para que outras famílias o conheçam e possam ter a oportunidade de fazer parte dessa aliança também. Testemunhar de Cristo, meus irmãos, é falar do que Ele tem feito em nossa vida e viver aquilo que a sua palavra nos ensina. É repartir, é compartilhar com os outros a alegria que nós temos de sermos parte da descendência de Abraão pela fé. Isso vai envolver dois aspectos. Aqui estamos já nos encaminhando para o final de nossa mensagem, mas dois aspectos de como podemos testemunhar a nossa fé em Cristo. Primeiro, isso envolve levarmos uma mensagem. Nós erramos se achamos que testemunhar é apenas viver de uma forma moralmente aceitável, ou simplesmente obedecer e viver de acordo com os mandamentos de Deus. Até quem não crê em Deus consegue realizar boas ações, consegue ter boas atitudes. Por isso é importante termos sempre fresco em nossa mente que nós somos cristãos não por causa de uma maneira como nós vivemos, mas por causa de uma mensagem que nós levamos dentro de nós. A mensagem, a boa notícia de que Cristo Jesus é suficiente para nos reconciliar com Deus.
A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, de cartas vivas, pessoas que portam a mensagem de reconciliação. Por isso, o desafio que Deus tem para nós é sempre mantermos essa mensagem em nossa boca. Eu preciso conhecer essa mensagem através da palavra do Senhor, através de entrar em comunhão com Ele, com os meus outros irmãos, falando sobre aquilo que Cristo fez por mim e que Cristo tem feito em minha vida. Assim eu posso cuidar do meu testemunho aos meus amigos. Mas claro, irmãos, que testemunhar de Deus envolve não só a mensagem que nós levamos e que nós falamos. Envolve assumir uma postura também. Assim como nos chama de cartas vivas, de embaixadores de Cristo, a palavra de Deus também vai dizer que nós somos luz do mundo e sal da terra. Onde há luz, as trevas não avançam. O sal não é somente um tempero. Onde se coloca sal, a podridão demora a chegar, demora a acontecer. Assim, meus irmãos, a bênção de Deus sobre a nossa vida vai muito além dele nos permitir assistir ao culto todo domingo ou participar das atividades da igreja. Vai muito além de poder orar, de poder ter acesso a Ele. Deus quer te usar na vida daqueles que convivem com você diariamente de uma maneira poderosa. Deus quer fazer de você canal de bênção para as outras pessoas. Através de nós, outras pessoas são abençoadas. Sabe como? Primeiro, em nossa família. Quando nós assumimos uma postura cristã e oferecemos perdão e trabalhamos para a reconciliação. Quando nós nos preocupamos com a espiritualidade de nossos familiares. Quando nós investimos na educação de nossos filhos. Quando nós nos sujeitamos ao nosso cônjuge, como vimos no domingo passado, quando nós obedecemos aos nossos pais. Podemos ser testemunhas dentro de nossa família, com simples ações cristãs. Em segundo lugar, em nossas atividades, nós também devemos assumir uma postura cristã. Qual é a melhor maneira de eu ser bênção de Deus, de eu ser um canal das bênçãos de Deus para a vida de outras pessoas? Ora, se eu sou estudante, eu vou me dedicar aos estudos. Sempre lembrando que há um Criador, e é Ele que me dá entendimento e sabedoria. Ele criou todas as coisas e a Ele eu devo honrar com os meus estudos. Se eu sou um trabalhador, eu devo dar o meu melhor, viver com princípios cristãos. E isso não significa necessariamente que eu tenho que começar um grupo de estudo da Bíblia no meu trabalho, ou que eu tenho que manter a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas principalmente que eu vou ser um trabalhador exemplar em minhas tarefas. Se eu sou advogado, eu vou trabalhar para que a justiça seja implementada. Se eu sou cozinheiro, eu vou me dedicar a fazer com criatividade cada prato, para que outras pessoas entendam que há um Criador maravilhoso que nos permite sentir uma variedade de sabores. Se eu sou um administrador, eu vou exercer as minhas funções sem prejudicar as pessoas, sem burlar os impostos e a lei do país. Se eu sou dono de casa, eu vou cuidar da minha família e da minha casa com todo amor e carinho. Se eu sou dono de um negócio, eu devo cobrar preços justos pelo meu serviço, devo pagar salários justos aos meus empregados e assumir uma postura ética no meu local de trabalho. Se eu sou cientista, pesquisador, eu vou me dedicar a encontrar soluções para os problemas e as questões da humanidade, sempre lembrando que há um Deus que me capacita e que intervém soberanamente sobre a terra,
Lembre-se disso, meus irmãos. Lembre-se disso. O seu testemunho deve ser formado pelas suas palavras e pelas suas ações. Como nós vimos, a Bíblia vai nos deixar claro que Deus quer abençoar as nossas famílias e fazer delas instrumentos da sua bênção para todas as famílias da terra. A notícia ruim é que, assim como Abraão, isso pode te custar muito. Muito esforço. Pode significar que você tem que deixar tudo aquilo que te prende. Mas, por outro lado, você precisa lembrar que as promessas de Deus estão sobre você. Em tudo, Deus vai te suprir. Por isso que nessa noite, você tome a decisão de dar um testemunho efetivo às pessoas da sua família e aos seus amigos e conhecidos. Que você, assim como Jesus, obedeça ao chamado que Deus tem para a sua vida. E assim que na sua família e entre os seus amigos, Deus comece por você a abençoar todas as famílias da terra. Coloque-se diante dele, confie nele e lembre-se, essa capacidade não é sua. Essa capacidade vem de Deus. É Ele que derrama o Espírito Santo sobre você e que a cada dia te faz ser uma testemunha de Cristo. Que Ele te abençoe e te capacite, então, não só nessa semana, mas a cada momento, a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém.